Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Intermentor no YouTube. Muito obrigado por estar nos prestigiando. E hoje nós temos um convidado especial. Nós temos um tema muito interessante a ser discutido hoje, que é o setor aéreo. Nós selecionamos algumas perguntas para um dos nossos amigos, uma pessoa próxima e que é especialista nesse assunto. E então, Luan, por gentileza, faça as honras. Quem é o Luan? Onde você trabalha? Por favor. Jara, então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É muito bom poder conversar sobre um tópico que é tão, eu acho que relevante no dia a dia, mas não é discutido o suficiente, né? Acho que nem todo mundo tem entendimento sobre o que acontece no setor da aviação, problemas e complexidades. Então, meu nome é Luan, sou brasileiro, passei boa parte da minha vida aqui na Irlanda, formei em engenharia aeronáutica aqui, depois fiz mestrado em finanças. Trabalho num grupo de consultoria que trabalha focado na área técnica da aviação. A gente trabalha bastante na área de leasing, que é também bem desconhecido, eu acho, para quase todo mundo. Uhum. E, particularmente, sou especialista na área de manutenção de aeronaves e financiamento de aeronaves, mais especificamente o residual value da aeronave no fim da sua vida. Então, Sim. E porque só você comentou do leasing, na verdade é o que envolve aluguel de aviões, né? correto, sim. Não, quando a gente fala em aluguéis de aviões, a pessoa geralmente pensa em jatos privados, algo assim. É uma Uhum. área que nem sei se tem uma tradução exata para o português. Os outros pessoas brasileiros que trabalhei também refere a leasing. É como se fosse um aluguel de duração longa para quase um financiamento, praticamente. Onde um investidor, sendo um banco ou uma companhia privada, pode comprar uma aeronave de grande porte, geralmente, e aluga essa Uhum. aeronave para a companhia aérea por um determinado período. Geralmente, esse período varia entre 4 e 12 anos ou mais. E eles pagam um aluguel mensalmente e alguma compensação pela depreciação por causa da manutenção da aeronave, ou não, dependendo das peculiaridades do contrato. E tem que ser devolvida essa aeronave de acordo com o contrato, e essa é uma das partes onde a gente entra como especialistas para analisar a parte técnica e se está tudo de acordo com o contrato ou não. Então, a gente pode estar representando a entidade financeira, que é dona da aeronave, ou a companhia aérea que está devolvendo. Interessante, é algo bem complexo, né? É, Bem desafiador, eu acredito. é bem interessante, porque geralmente os contratos são escritos para se materializar completamente em 12 anos, 15 anos às vezes, e prever o que vai acontecer no futuro não é algo fácil, né? É Sim, impossível. não, E alguns contratos são linkados a taxas tipo LIBOR, que flutua bastante, então é muito difícil prever o que vai acontecer e pode ter esses contratos têm que ser revisados periodicamente também, dependendo, para refletir algo que aconteceu, algum choque, por exemplo, no mercado, como está acontecendo agora com o coronavírus. sim, pois esse é um setor, principalmente, claro, um setor complicado, é um setor com várias variáveis, porque ele é um setor estratégico, né? Mas de certa forma é um setor que não é fácil de você trabalhar nele, né? Bom, temos certeza que nós estamos com a pessoa certa aqui, porque em outro momento nós já discutimos rapidamente quais as suas funções, né? E realmente como o setor trabalha é algo realmente muito interessante. Maluan, em relação a esse setor, então, quais as principais características? Hoje, no caso, você trabalha no continente europeu, né? Basicamente, ou... Claro, nós sabemos que o setor aéreo ele tem uma influência global, mas a forma como você trabalha ou como que funciona é algo mais abrangente ou é algo local? Eu acho que o setor de aviação tem alguns players no mercado que influencia bastante. Então, a gente tem Uhum, as companhias que fazem aviões, hoje as maiores, a Boeing, a Airbus, a Embraer, a Bombardier, perdendo relevância. Até na semana passada saiu a notícia que a Mitsubishi comprou uma parte significativa que sobrou da Bombardier, bem interessante. A gente uhum, tem as aéreas, companhias aéreas, que, claro, é o que todo mundo conhece hoje, são a TAM, British Airways, todas as companhias, as linhas aéreas que operam aeronave, praticamente, e que geram dinheiro que vai ser injetado tanto na companhia que fabrica a aeronave, quanto na terceira parte
são os investidores. Então, são investidores privados ou bancos, grupos de gerenciamento de pensões, algo assim, ou companhias já consolidadas no mercado, que seria igual a CAPA, de CAS, companhias que trabalham especificamente no financiamento de aeronaves e na área de leasing. Então, esses são os três pilares, ou as três bases do setor de aviação. Também tem o setor, uma quarta base, que seria o setor de defesa, que é bem particular, não adere às regras do mercado, praticamente ditado pela parte política. Mas essas três áreas se complementam e trabalham juntos para fazer mover o motor da aviação, né? Então, basicamente, companhias aéreas, acho que a gente pode dividir em dois tipos. Um são as companhias aéreas mais consolidadas, muitas delas têm links fortes com seus governos nacionais, tipo Air France, KLM, eu diria que, de certa forma, até a TAM no Brasil, apesar que a situação do Brasil é um pouco diferente, mas são companhias que o governo nacional ou é dono da companhia ou é parcialmente dono da companhia, mas tem um poder de veto, provavelmente, ou um poder de influência muito grande. E tem as companhias independentes, muitas de low-cost carriers, de baixo custo, igual a Ryanair, por exemplo, a Wizz, a Southwest, nos Estados Unidos, que é um exemplo, acho que quase, posso dizer que o pai da criação da área de baixo custo, que trabalham com o seu próprio dinheiro, praticamente. Então, eles trabalham com um custo mínimo possível, com a margem de lucro muito, muito pequena. Já as consolidadas nem sempre fazem dinheiro. Eles têm o governo para ajudar com os custos. Não é uma regra, mas a gente sempre tem que classificar desse modo. Sim, sim, interessante. Porque normalmente muitas empresas desse setor, elas são... Claro, se você analisar o histórico dessas empresas, né, tanto no Brasil, ou nós temos alguns exemplos no Brasil como no mundo, muitas delas acabam não sendo lucrativas, né, e sempre tem uma influência governamental por detrás, né. É um ponto bem importante a ser considerado, né. Nós vemos alguns relatos nos últimos dias em relação a influência do governo em algumas companhias, né? Se eu não me engano, a Lufthansa, que o governo alemão daria um incentivo e ia injetar dinheiro na empresa, se não me engano. Sim, a Lufthansa tem um peso enorme, né, na reputação da Alemanha. É uma companhia consolidada, um grupo enorme, tem um peso grande no mercado também, uma companhia que é muito bem gerida, e sim, depende de, principalmente agora, está aplicando para o subsídio do governo, não foi totalmente aprovado ainda. A Ryanair também está entrando com recurso na União Europeia, porque eles querem ou duas opções: barrar esse subsídio ou pedir para que esse subsídio seja distribuído democraticamente, ou seja, eles querem um pedaço disso. Então está tendo uma discussão enorme na União Europeia no momento, a nível de União Europeia, nem nível nacional, sobre subsídios e como esses subsídios seriam destinados a quem? Somente as companhias diretamente linkadas com o governo, ou seria distribuído a outras companhias também? Então tá havendo essa discussão no momento, sim. Uhum. Essa questão da Ryanair com o Michael, não sei, esqueci o sobrenome dele agora, em relação, esse mesmo, o Larry, em relação à independência das companhias aéreas, não é um tema de hoje, né? É algo que ele já vem trazendo há mais um tempo, né? E essa situação de falar sobre mais um tempo, sobre o setor nos últimos anos, até então, pouco se ouvia falar, eu diria que antes dessa pandemia, pouco se ouvia falar em relação a empresas do setor que estavam indo mal. E havia, de certa forma, um equilíbrio, um break-even no setor a nível mundial, correto? Eu acho que seria incorreto. Eu acho Incorreto? que nos últimos 10 anos, sim, isso é realidade. Mas antes Sim. disso, era praticamente ao contrário. Era muito raro ter uma companhia aérea que fazia lucro. Uhum. Historicamente, a gente aceitava que companhias aéreas são provedoras de um serviço essencial para um país. E por isso que, antes da década do século XXI, 1990, 1980, as companhias aéreas eram quase todas não diretamente gerenciadas, mas com um link muito grande com governos nacionais. A gente tinha a Varig no Brasil, muitos nos Estados Unidos, que consolidaram depois que algumas faliram, mas era praticamente isso. O governo bancava essas companhias para manter essa rede de logística que é tão importante para qualquer nação.
Depois disso, acho que começou com a Southwest, nos Estados Unidos, na década Uhum. de, se não me engano, no final da década de 60, começo de 70, eles criaram esse modelo de baixo custo, onde eles conseguiam entrar em mercados onde essas companhias consolidadas não tinham condições de competir. O seu custo era tão baixo, o seu dia a dia, o trabalho de dia a dia era tão eficiente que eles criaram um novo setor dentro do setor de aviação, praticamente. E nisso eles começaram a fazer lucro. Se não me engano, até o ano passado, não sei como eles estão indo esse ano, eles tiveram 37 anos consecutivos de lucro, o que é algo Caramba. incrível para qualquer companhia, e no setor aéreo, então, é algo incrível. Até em 2002, 2001, eles conseguiram fechar no positivo ainda. E tem alguma outra empresa parecida que tenha uma performance positiva, que tenha um resultado parecido? Sim, eu acho que a Ryanair se encaixa nessa área. Eles criaram um modelo parecido aqui na Europa. Se a gente olhar o custo de operação por assento, que é uma métrica que a gente usa bastante no setor de aviação, eles ainda estão Uhum. acima, eles são mais caros, têm uma operação mais cara do que a Southwest, mas sim, na Europa é um das companhias mais eficientes na área de aviação, com toda certeza. E eles também têm consistentemente, têm lucros consistentemente. Sim, entendi. Não, é até interessante de ver o histórico de algumas empresas, né? Até por isso que eu comentei com você em relação a essa retórica de algumas empresas do setor, porque, claro, isso, tem o background de muitas empresas são de que não são positivas e tudo mais, mas acaba sendo um setor estratégico, um setor que todo mundo precisa, né? Uma hora ou outra. Bom, agora nós estamos com essa situação do vírus e tudo mais, e a situação atual, eu acho que para quem acompanha os gráficos, né, para quem faz uma análise um pouco mais grafista e está por dentro do setor, vê que foi um baque muito grande. O setor acabou perdendo muito em valor de mercado. E então, assim, Luana, na tua perspectiva, o que você imagina que de hora em diante que pode acontecer? Nós trouxemos um exemplo agora há pouco da Lufthansa, né? Mas você imagina que mais empresas podem ser salvas? Os voos hoje, nós estamos gravando agora esse vídeo início de junho de 2020. Você acredita que mais empresas vão ser suportadas? Elas vão conseguir andar com as pernas próprias? O que você consegue imaginar de hora em É interessante, diante? porque eu acho que o preço caiu bastante porque houve um pânico no mercado, né? Acho que o setor Uhum. mais atingido foi o setor de turismo, que principalmente no começo do verão europeu, então, ou seja, onde muitas companhias dependem desse verão para fechar no positivo, eu acho que o mercado desesperou, praticamente, não tinha previsibilidade, não sabia o que ia acontecer, então houve uma queda muito grande. Agora acho que está todo mundo aceitando o novo normal, ou pelo menos vendo que a situação está normalizando, e a questão será, vai voltar ao nível antigo ou não? Eu acho que tem um ponto Sim. interessante também de mencionar, meio que histórico, que nos Estados Unidos a gente tem, acho que 4 companhias grandes consolidadas, linhas aéreas. A Uhum. Europa, ou se a gente pegar pelo menos a União Europeia somente, que em termos de população é mais parecido com os Estados Unidos, a gente tem muito mais do que isso. A gente tem o quê? 12, 13 companhias aéreas de grande porte. Então, havia perspectiva antes dessa crise que, pelo menos na Europa, a gente tem muitas companhias aéreas e deveria essas companhias aéreas deveriam talvez se consolidar por mergers and acquisitions ou naturalmente pela pedidos de recuperação, algo parecido, mas já Uhum. havia assim um conceito que tem companhias aéreas demais na Europa. Então eu acho que essa pandemia ajudou para agilizar esse processo de consolidação do mercado. Então, a minha opinião pessoal é que sim, vai haver mais companhias que vão sair do mercado, com certeza, não vão conseguir carregar os custos, não vão conseguir cobrir os custos, praticamente, é isso. E sobre subsídios governamentais, isso eu não posso responder, é uma questão de política e vai depender bastante das negociações a nível de União Europeia, principalmente aqui na Europa, pelo menos. No Brasil, eu acho que eles vão conseguir algum tipo de ajuda, provavelmente, não sei, eu vi rumores que têm algo pré-aprovado com o BNDES, só que a gente não sabe os detalhes de valores, ou do que vai ser requerido das companhias aéreas, mas sim, quase todo o governo está planejando algum tipo de pacote de ajuda para as companhias aéreas.
Uhum. Agora, você comentou essa questão da consolidação, mas se nós analisar para o consumidor e para o público europeu, para a população europeia, acho que isso faria melhor. Não é interessante ter várias empresas do setor operando, fazendo com que o custo seja mais acessível e que exista uma mobilidade muito maior dentro do continente? Com certeza, e essa é uma das visões do Michael Leary. A visão do Leary é que precisa de consolidação porque as companhias que estão no mercado não estão sendo eficientes o suficiente, não estão fazendo o suficiente para ser eficiente. A visão dele é que companhias como Air France, Lufthansa, têm como se tornarem mais eficientes, mas porque estão linkadas com o governo, eles não têm flexibilidade para fazer isso. Então, uma das visões do O'Leary é que a gente deveria deixar o mercado, algumas das companhias naturalmente falir para abrir espaço para outras companhias que são mais eficientes crescerem. É um ponto interessante. Claro, pelo ponto de vista do consumidor, quanto mais companhias, menor o preço, maior a competição e mais voos baratos. Mas, por outro lado, isso não é sustentável ao longo termo, né, para as companhias aéreas. Sim, claro, claro. Não, é só um ponto que eu levantei porque eu achei interessante trazer ele. Claro, hoje você tem voos baratos pelo continente, né? E você acredita que essas low cost, esses preços vão conseguir se manter equilibrados para os próximos dias? É uma pergunta meio, talvez, difícil de ser respondida, mas pela sua experiência, você acredita que é possível chegar no meio termo a um bom preço? O que então que nós tínhamos, vamos conseguir ainda manter? Bem, as companhias aéreas vão estar numa situação melhor para responder essa pergunta, mas por cima, o que a gente poderia deduzir é que sim, ao período curto, pode haver uma redução de preço, principalmente porque quando os países começarem a abrir, vai haver uma competição muito forte. As companhias estão na situação onde tem 1% do seu revenue anual, isso é péssimo. Então, eu acho que vai ter uma competição muito forte no começo. Porém, depois de 3, 4 meses, os preços vão se normalizar. Todas as companhias aéreas que estão no mercado ainda, eles contraíram dívidas significativas que vão ter que ser pagas durante os próximos 18 a 24 meses. Então, não tem previsão de voos continuarem ao mesmo nível que a gente está vendo hoje, não. Mas é claro, se alguma companhia igual a Ryanair tiver uma posição favorecida, sim, eles vão tentar baixar ao máximo o seu preço. E se isso pode significar que talvez a Ryanair, por exemplo, possa ganhar mais mercado. Uhum. E você acredita, talvez seja uma possibilidade, eu estou aqui pensando, a incorporação de empresas, empresa X se fundir com empresa Y e criar uma terceira, para simplesmente ganhar, claro, market share, mas também se manter no mercado. Tu acredita que isso pode acontecer também? Sim, e eu acho que a gente está vendo isso, já está vendo sinais antes mesmo da pandemia, já estava acontecendo. A gente viu o grupo EIG, que hoje é dono da British Airways, Iberia, a Vueling e a Aer Lingus, por exemplo. Tem a Ryanair, que comprou a Laudamotion depois da falência da Air Berlin, que foi uma grande aquisição. Realmente um marco, acho que bem importante para a história da companhia. E sim, tem várias companhias se consolidando ou fazendo mergers and acquisitions, e acho que o que aconteceu recentemente muito interessante foi a Norwegian. A Norwegian está passando por uma situação financeira bem sensível, acho que todo mundo conhece a história, mas recentemente houve uma injeção, não seria de capital, mas de uma força extra de new shareholders, que veio das instituições que financiam as aeronaves. Ou seja, lessors, donos das aeronaves que estavam alugando essas aeronaves para a Norwegian, decidiram praticamente abater parte da dívida ou investir novo dinheiro e comprar parte da companhia, o que eu acho interessantíssimo. Não é algo que a gente tem visto na história recente da aviação. Realmente algo interessante. Sim, esses emergings, no caso, essas fusões, elas, claro, são mais suscetíveis, elas são altamente prováveis de acontecer dentro do cenário europeu, tipo, muito mais
possível de acontecer no cenário europeu do que americano, ou no cenário norte-americano também? Eu acho que é bom citar o cenário norte-americano, porque eles acabam sendo referência em algumas situações, né? Mas é uma curiosidade que eu particularmente tenho, porque você vê grandes empresas aéreas americanas, né? Eu não sei quais que são, em uma ordem, as maiores do mundo, mas eu suponho, deduzo, de que as americanas estejam nesse top list, né? Sim, Delta, American, estão todas consistentemente na lista de maiores, maiores linhas, companhias aéreas do mundo, em termos de passageiros carregados, em termos de receita, em termos de número de aeronaves, de longe. E eu acho que muito disso é devido ao tamanho do mercado dos Estados Unidos, e outra parte também devido ao mercado ser bem mais consolidado, com 4 companhias aéreas grandes. A gente pode sim ver companhias menores, regionais, serem praticamente absorvidas por companhias maiores nos Estados Unidos. E a gente também pode ver companhias nos Estados Unidos, que já faziam antes, começarem a comprar partes de companhias em outras regiões mais estratégicas, tipo o Brasil ou até mesmo na Europa, para consolidar rotas ou para poder entrar no mercado interno. É algo bem especulativo, não dá, vai depender muito de como vai estar financeiramente as companhias nos Estados Unidos no final dessa crise. Acho que uma vantagem que eles têm comparado com as companhias europeias é que o mercado nacional é muito forte, tem um mercado de consumo interno gigantesco que, a princípio, ninguém espera fechar, ou ficar fechado até o fim do ano, por exemplo, ou ficar fechado a longo termo. Já na Europa, essa situação não está resolvida ainda. A gente não sabe se países vão impor algum tipo de quarentena mandatória para quem vem de fora ou não. Isso vai engessar praticamente o mercado de aviação na Europa. Então, eles têm uma vantagem, sim. Uhum. Entendi, bacana. E no cenário brasileiro, você tem alguma percepção? Eu acho que, claro, nós temos hoje no Brasil Azul, Gol e TAM, as empresas que de certa forma dominam o cenário por lá. Mas você acredita que essas empresas elas possam receber alguma ajuda? Eu não venho acompanhando o setor por lá, mas eu sei que essa é uma dúvida de que algumas pessoas têm. Inclusive, uma pessoa próxima essa semana me pediu qual que é a sua opinião em relação às empresas brasileiras, né, nesse momento. Bem, eu acho que todas vão precisar de alguma injeção de capital, Uhum, porque se a gente fizer uma conta rápida, o aluguel do aeronave, em média, depende do modelo, depende da utilização e depende de quão velho uma aeronave é, mas um aeronave do meio porte, um A320, um Boeing 737, que é operado no Brasil, vamos um pouco em média, seria um aluguel de US$ 300 mil por mês. É um aluguel caro, multiplica pelo número de aeronaves alugadas, que geralmente depende da companhia. A Gol, por exemplo, tem uma taxa muito alta comparada com a TAM, que financia muitas suas aeronaves, uhum, mas é um custo muito alto. E um custo em dólar também, né? Porque se uhum, a ideia é que as companhias vão depender do mercado nacional, primeiramente, para poderem se estabelecer, então eles vão estar recebendo receita em reais e vão pagar uma dívida em dólar. E a em dólar. situação não está muito favorável desse câmbio, né? Então eles estão numa situação complicada, eu diria. Claro, qualquer injeção de dinheiro, de capital, seria muito bem-vinda para qualquer uma delas. Eu acho que uma situação peculiar é que o leasing de aeronaves tende a ser, na média, mais caro do que o financiamento de aeronaves, porque a área de leasing existe somente porque instituições financeiras se juntaram com um credit rating muito alto e conseguem financiar financiamentos a juros baixos. E eles alugam essas aeronaves para uma companhia aérea com um risco maior, ou seja, eles estão praticamente quase fazendo um hedging ali, ou assumindo parte do risco das linhas aéreas. Ah, então, a gente tem um paralelo onde as companhias que têm mais aeronaves em leasing têm um custo operacional mais alto. Porém, em termos de crise, essas companhias têm a flexibilidade de simplesmente devolver as aeronaves. Então, eles podem tirar bastante custo bastante custo operacional, podem reduzir bastante fazendo isso. E isso é um ponto positivo para a Gol. Eles podem simplesmente devolver aeronaves e abaixar o seu custo operacional em 3 meses, por exemplo, comparado com a Latam, que tem uma proporção maior de aeronaves financiadas e
que eles não têm como devolver, né? Então, eles teriam que entrar no mercado de venda, por exemplo, no momento, que não seria uma ótima opção no momento, porque tem muita aeronave disponível no mercado. Sim, isso eu acho muito bacana, porque cabe da estratégia de cada empresa pegar e definir se vale mais a pena alugar ou comprar, né? Então, Exato. são existem inúmeras possibilidades, né, do que se adequa a cada empresa. E, não, é bacana. E essa questão do leasing, é só uma dúvida, não está na nossa, na nossa pauta, mas é uma curiosidade. Em relação a esses contratos, por exemplo, existe um termo, você comentou que o avião pode ser, no leasing, no aluguel, o avião pode ser devolvido, mas existem normalmente termos que dizem, eu quero um notice, ou seja, um aviso prévio de 2, 3 meses para devolver. Desculpa, uma correção. Geralmente, eles não podem ser devolvidos pelo contrato. Porém, a situação é excepcional. Ah, se uma companhia aérea não consegue sobreviver com 300 aviões em leasing, natural seria delas entrarem em contato com o dono dessas aeronaves e falar, ok, eu não consigo. Vamos renegociar alguns contratos. Eu acho que 150 aeronaves vai suprir a necessidade do mercado agora. Eu consigo sobreviver com 150 aeronaves. Como investidor e dono da aeronave, você vai fazer o possível para apoiar essa companhia. Você não quer que essa companhia vá à falência, porque é o seu mercado. Então, sim, tem uma certa... não é parte do contrato, mas é parte do mercado. Eu acho que os investidores vão estar abertos a essas ideias, sim. Sim, Mas, bacana. claro, vai haver algum modo de compensação, com certeza. Pois até porque é um fato inesperado, você simplesmente vê, você tem todos os seus custos, né? Tudo que está onerando a empresa e você simplesmente não tem você não tem fluxo de caixa, você não tem entrada, de onde se tira esse dinheiro, né? Então, talvez nesse momento se torne interessante essa renegociação, eu acredito, mas é um Todas as ponto. companhias aéreas que têm aeronave estão, pelo menos por experiência própria, mais ou menos 80% das companhias que têm contrato estão renegociando parte do contrato ou renegociando por esse termo de 3 a 6 meses. Uhum. Tanto Europa, quanto Brasil, quanto Estados Unidos, Sim. em todos os locais, Porque ok. aparecem oportunidades também. Você pode não estar renegociando para sobreviver, mas você pode estar renegociando para liberar mais capital para uma oportunidade de investimento, por exemplo. É uma oportunidade única, onde aparece vários. E, por exemplo, o lessor que é dono de uma aeronave, ele pode ir para uma companhia mais consolidada, ou aproximar-se de uma companhia mais consolidada e simplesmente propor comprar as aeronaves. É uma ideia um pouco diferente, mas sim, vamos assumir que a Azul no Brasil está numa situação de estabilidade e eles conseguem se manter até o fim do ano, onde o mercado vai começar a subir novamente. A ideia hipotética aqui. Aí, Uhum. algum investidor chega na Azul e fala, eu quero comprar 20 aeronaves da sua frota, de 200, vamos supor, e eu vou fazer uma injeção de US$ 1 bilhão. Você aceita? Seria uma oportunidade interessantíssima, porque a Azul agora, mesmo estando numa situação confortável, eles têm um capital que pode ser trabalhado para, por exemplo, no merger e acquisition de outra rival. Sim, sim. Bom, bacana, é interessante, são muitas possibilidades, né? É um setor bem envolvente, né? Você simplesmente não... eu sei até quando agora eu fui no Brasil, no final do ano passado, eu até tive a oportunidade de falar com um piloto, por acaso, encontrei um piloto, era engraçado, o voo da Gol e um piloto da Azul, que foi naquele voo, né? Nós começamos a falar um pouco a respeito de como que é o setor aéreo no Brasil e tal. Ele começou a explicar a complexidade que o setor eu fiquei assim, olha, é impossível para um leigo imaginar o tanto de função e o operacional que uma empresa dessas envolve. É algo muito complexo, desde a quantidade de pessoas, a organização que você tem com o fluxo dos voos, gerenciando as pessoas internamente, cada um aonde deve trabalhar. É algo assim que eu simplesmente... É um setor que particularmente eu não sou um detentor de muitas ações desse setor, porque até por umas questões pessoais, nada contra o setor, eu acho o setor muito interessante, né?
Mas para quem é investidor sempre é bom saber um pouquinho mais, tanto a empresa, mas também para saber o que tem no background, né? É uma área, um setor bem dinâmico, por natureza. As rotas são determinadas, vamos supor, tem um piloto pode chegar na companhia aérea sem saber para onde ele vai voar daqui 2, 3 horas. A rota pode ser definida do momento. Ou a rota pode ser trocada também, porque pode acontecer que uma aeronave era para ir de Brasília para São Paulo, de São Paulo ela ia descer para o sul, e simplesmente tem uma tempestade e ela é forçada a pousar no Rio. Então aquela aeronave já não chega em São Paulo mais. O time de São Paulo tem que encontrar outra aeronave para um voo que vai sair daqui 1 hora para o sul. Então, sim, é uma dinâmica incrível. Uhum. E agora um ponto, eu acho que essa talvez seja uma informação para quem gosta de investir no setor, para quem gosta de manter um olho em tudo que envolve. Em relação, hoje nós temos as maiores produtoras de aviões, produtoras não, as fábricas que Uhum. fabricam o avião. Produtor não é um termo muito correto essa hora. Nós temos a Boeing, a Airbus e a Embraer, correto? Sim, a gente tem algumas que estão entrando no mercado também. A gente tem algumas companhias russas. Tem o Superjet, por exemplo, da Rússia, que compete direto com a Embraer. Eles Uhum. não entraram no mercado recentemente, não tem uma aceitação, mas não ganharam tanto mercado quanto queria. A gente também tem a Mitsubishi no Japão, que entrou com uma aeronave nova alguns anos atrás também, na faixa de 70 assentos, que compete com os aviões menores da Embraer. A gente tem a Bombardier, que era a terceira maior do mundo, depois foi passada pela Embraer e sempre estavam no mesmo nível as duas, em termos de produtividade. Uhum. E recentemente o avião cargo-chefe seria da Bombardier, foi vendido para Airbus numa transação interessantíssima, uh, onde a Airbus praticamente trocou o nome da aeronave e entregou com a sua frota. E a gente teve a Mitsubishi que comprou parte da Bombardier recentemente. A Bombardier agora virou uma companhia um pouco menor, focada em aeronaves menores. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso aconteceu recentemente. A Embraer tentou a parceria com a Boeing, porque eles queriam participar da logística, ter uma ajuda na parte logística da Boeing, esse é o meu ver, que Uhum. iriam gerar eficiências, que poderiam potencialmente abaixar o custo, aumentar a presença de mercado em regiões onde eles talvez não tenham acesso. O time da Embraer é um time genial, na minha opinião. Não deu certo essa parceria. Eu ouvi dizer que tem algumas outras companhias interessadas de países emergentes, talvez Rússia, China ou Índia, mas nada de concreto. Não sei para que rumo eles vão tomar. Mas a gente tem, hoje, eu acho que seria a maior produtora de aeronaves do mundo é a Airbus. Eles passaram a Boeing recentemente. A Boeing teve problemas com a nova versão do 737, que ainda não foi liberada Sim. para voar. Eles tiveram um problema um pouco antes também com o 787, problemas de produção, que foram resolvidos, mas atingiu também a receita. E agora eles têm parte da Bombardier, que é uma área onde a Boeing não tem uma aeronave para competir. Então, no momento, a Airbus tem um portfólio maior do que a Boeing. Essa é a realidade. E a Boeing não tem, aparentemente, não reagiu a isso ainda. A reação seria a parceria com a Embraer, que não materializou. Então, é Uhum. uma área interessante no momento. Pode haver alguns movimentos interessantíssimos, eu acho. Sim, no caso, que surgiria em oportunidades, né? Principalmente para quem gosta de investir nesse segmento. Sim, sim. Eu acho que o que todo mundo vê é que o share price caiu bastante de todas elas. Se vai recuperar Uhum. ao nível de antes, é um ponto interessante. Eu tinha até algumas notas aqui, porque a gente tem bastante aeronave no mercado no momento, bastante linhas aéreas operando e uma frota gigante. Ah, se o mercado, vamos supor, diminuir 10%, e 10% da população decidir não voar, ou decidir não voar esse ano que vem, vamos supor, nos próximos 2 anos, tem um impacto enorme, porque não tem muito incentivo para uma linha aérea comprar uma aeronave nova, é um investimento muito alto. O maior benefício seria
além da manutenção, seria o custo do combustível, mas com o valor do petróleo no momento, eu acho que esse benefício meio que desaparece. Então, Uhum. acaba que o que a maioria das companhias aéreas que têm pedidos de aeronaves novas, eles vão para fabricante e vão pedir uma extensão desse contrato. Então, pelo menos no tempo curto, eu acho que eles estão sofrendo bastante. Por isso, está refletindo no valor de mercado no momento. Sem faturamento, fica difícil manter os funcionários, fica difícil manter as linhas de produção. Então, eles têm que trabalhar numa previsibilidade de curto prazo para ver, ok, a gente consegue entregar aeronaves, sim ou não? Sim, sim, entendi. E esse ponto sobre as fabricantes desses aviões, talvez uma informação que meio, como é que eu posso dizer, um pouco mais avançada. Você não saberia dizer o market share dessas fabricantes, mais ou menos o quanto que a Boeing é grande, o quanto que a Embraer é grande? É interessante, porque depende do mercado. Então, tem mercados diferentes. Eu diria que a Embraer não está no mesmo mercado que a Boeing. Ela está no mesmo mercado que parte da Airbus no momento, que seria o mercado regional, ou de aeronaves que vão que podem voar por 2.000 milhas náuticas. Então, nesse mercado, a Embraer tem, no período atual, aparece que eles têm mais de 50%. Tem uma grande porcentagem. Porém, eles não têm o mesmo número de pedidos de aeronaves que a seção da Airbus comprou da Bombardier. Então, desde que a Airbus comprou aquela seção, eles estão recebendo mais pedidos. Ou seja, no longo prazo, tudo indica que a Airbus está tendo sucesso em pegar parte desse mercado da Embraer, que é algo complicado para a Embraer no momento. Sim. Sobre a Boeing e a Airbus, é bem balanceado também. Se não me engano, eles tiveram a diferença de somente, acho que 20 aeronaves o ano retrasado, final de 2018. Final de 2019, a Airbus saiu na frente, com um pouco mais, se não me engano, 40 aeronaves a mais entregues. E para esse ano de 2020, não temos previsão ainda, porque as entregas acho que estão começando a normalizar agora, mas tem muitos problemas de burocracia, praticamente. Um é o financiamento, claro, as companhias estão todas tentando preservar dinheiro, reduzir custo, mas a outra parte disso também é burocrática. Se você é uma companhia aérea chinesa, você consegue estar presencialmente na França, você consegue levar os seus pilotos até Toulouse ou até Hamburgo para voar essas aeronaves de volta, com todas as restrições, então muitas entregas não estão se materializando agora. O que pode se tornar, se tudo normalizar até o final do ano, pode se tornar uma grande injeção. Pode acontecer que a Airbus e a Boeing vai ter uma grande injeção de dinheiro, porque a maior parte do pagamento de uma aeronave é feito na entrega. Se a entrega não é feita, o pagamento não é feito. Né? Então, a gente pode sim ver um boom de capital sendo investido nessas companhias, simplesmente porque as linhas aéreas estão na condição de aceitar essas aeronaves. Sim, sim, entendi. E, bom, de certa forma, eu tive que levantar essa questão das fabricantes, né, porque hoje nós temos, claro, considerando a geopolítica, nós vemos que a tecnologia, ela teve um momento significativo, o melhoramento tecnológico, principalmente na China, nos últimos anos, teve um incremento, né, então você vê hoje, fala de 5G, você fala de China, você vê que algumas marcas de celulares também, né? E hoje a China, de certa forma, ela não está. Eu vi que você comentou que tem a Mitsubishi, eu acho que está A correto. Mitsubishi no Japão, a gente Japão, né? tem uma companhia na China também, Tem na China começando a também. fabricar aeronaves agora. Eles têm uma aeronave, se eu não me engano, está começando agora. Eles têm uma parceria com a Rússia também para produzir uma aeronave de porte maior, que não se materializou ainda. Mas eu acho que o setor da aviação é bem interessante porque você tem que ter um histórico. E isso é mais para algumas coisas importantíssimas. Qualquer tipo de sanção econômica pode atingir cheio. A gente viu isso com o Irã, por exemplo, quando os Estados Unidos colocou as sanções, atingiu a economia em cheia do país.
E no caso da China, principalmente com essa guerra comercial, fica muito complicada essa situação. Como que uma companhia aérea pode fazer um pedido de uma aeronave sem saber o que vai acontecer no futuro? Se ela vai poder voar essa aeronave, se ela vai poder receber essa aeronave. Ah, porque eu acho que não é um problema tão grande no momento, mas pode se tornar um problema grande no futuro. Segundo é segurança. Aeronaves que já estão voando por alguns anos têm um histórico de segurança, têm um nível muito baixo de algo que deu errado. E para uma companhia nova entrar no mercado, eles entram com essa desvantagem de não ter esse histórico de segurança. Então, isso é muito forte para companhias aéreas, porque quando as companhias aéreas não foi à falência por causa de um acidente. Então, é algo que é levado muito a sério. E a terceira é a logística na parte de manutenção. E isso é algo que a companhia russa sofre bastante, onde você compra uma aeronave nova, mas você não consegue fazer a manutenção dessa aeronave porque você não consegue que as partes dessa aeronave cheguem até você depois da compra. Então, esses três fatores são muito grandes e eu acho que a China com certeza vai criar um produto incrível e vai lançar no mercado e vai ganhar uma boa parte do mercado, mas eu acho que talvez um método de facilitar isso tudo seria uma parceria com alguém. Tanto a Boeing, o Airbus ou até mesmo a Embraer, que já tem essa reputação no mercado, acho que isso ajudaria bastante. Sim, sim. E vale lembrar também que eles já têm mais isso. A Boeing e a Airbus produzem aeronaves na China no momento. Ah, Então, é? isso já existe. Caramba. Você vê, é incrível, né? A China tá dominando tudo e a todos, né? E então ela até me chamou a atenção porque até então não sabia disso. Eu sempre imaginava o setor aéreo aqui ele é forte no Ocidente, mas no Oriente, meu, eu nunca ouvi falar uma empresa, uma fabricante, né? Não tinha até então, eu desconheci de ter uma representação lá, né? E pela forma como os chineses eles acabam fazendo essa cópia tecnológica, como você comentou, eu endosso o que você falou, de que é muito provável que eles vão desenvolver uma coisa muito legal, uma tecnologia muito avançada, algo que, de certa forma, seja para fazer concorrência, né? Sim, acho que se a gente olhar no histórico de algumas companhias que foram bem-sucedidas, igual a Embraer, eles começaram com apoio muito grande do governo na área de defesa. Algumas companhias tiveram contratos grandes com seus governos nacionais na área de defesa, fizeram um sucesso enorme e isso foi o que permitiu elas entrarem no mercado comercial com um pouco mais de força ou reputação. Acho que isso é importante também, ter o incentivo do seu governo nacional, ter incentivo local, é um fator essencial. Uhum. Perfeito. Luan, eu acredito que das perguntas, claro, nós teríamos muito mais para conversar. Esse é um setor, como nós comentamos, com muitas variáveis, né? Eu também teria mais perguntas a fazer, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu acho que a ideia era ser objetivo com esses pontos, né? Para trazer um pouco mais dessas informações referentes ao setor, porque é um setor que, claro, ultimamente tem se falado bastante a respeito, né, em função do vírus e os preços caindo, os voos cancelados. Então, eu agradeço mesmo sua participação. Eu espero que no futuro próximo nós conseguimos fazer mais vídeos relacionados ao tema, né? Talvez falar alguma companhia específica ou sobre alguma fabricante de aeronaves, porque não para, né? Sempre vai ter assunto relacionado a isso. Como você mesmo falou, é um setor muito dinâmico. Eu não sei se você tem algum ponto que você queria trazer, aliás, que ficou esquecido, que você queria enfatizar. Não, muito obrigado. Um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre bom conversar sobre o setor de aviação, que é uma das minhas paixões, claro. Eu acho que a gente está passando por um momento ah, incrível, incrível negativamente, mas um momento que vai redefinir o setor de certa forma. Eu acho que pode criar eficiências onde ah, companhias não tinham coragem de investir, e eu acho que a gente pode ver a gente vai com certeza ver um setor de aviação muito mais forte no futuro.
E isso, claro, Uhum. também cria oportunidade de investimento para aqueles interessados, mas tem muito trabalho para ser feito, porque não é só a área financeira, a área política dita bastante do que vai acontecer no futuro. E isso é algo que a gente não pode prever, né? Sim, não, com certeza. Eu até, antes que esqueça, o que foi falado aqui não é dica de investimento, tá, pessoal? São apenas um bate-papo de um especialista para sumarizar, trazer um pouco mais de informações referentes ao setor. Então, antes que você pense em comprar alguma empresa do setor aéreo, busque informações, busque um profissional especializado. Se você desconhece da área, quer começar a investir, por favor, busque um profissional, tá? É sempre bom manter seus investimentos seguros, né? Bom, mas é isso. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu agradeço a presença de todos. Lua, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Espero contar com você futuramente, para uma próxima. Se gostaram, deem aquele like, deem aquele joinha. E nos próximos dias nós vamos trazer mais vídeos relacionados aos investimentos, um raio-x, não digo um raio-x, mas outras informações mais direcionadas a outros setores e as outras informações de mercado, tá, pessoal? Obrigado a todos que nos prestigiaram até então e vejo vocês na próxima, tá bom? Tchau, tchau.